Olá, bom dia, bom dia. Estamos de volta depois de um breve recesso de carnaval. Todos aqui de volta. Daniel, Alessandra, eu, Bom dia. conduzindo aqui esse programa bastante interessante, esse momento aqui de 30 minutos do conhecimento sobre tecnologias, inovação e muito mais. Bom, a Tática tem promovido aqui esses encontros pela manhã para deixar você atualizado e bastante trazer bastante coisas novas, né, Daniel, Alessandra, e no intuito mesmo de sermos assertivos, de sermos colaborativos nessa jornada do conhecimento. Então, hoje, como vocês podem ver, é um tema um pouco mais amplo, um tema mais abrangente. E Ale, deixo aí com você para a gente começar a condução desses 30 minutos de conhecimento sobre tecnologia, inovação e muito mais. Obrigada, Gladys. Bom dia, Gladys. Bom dia, Daniel. Bom Bom dia. dia a todos que estão assistindo. Peço desculpas que eu estou aqui meio improvisada, mas meu computador ainda está se acertando aqui. Daqui a pouco a gente muda a tela. E a gente vai começar então, né? Depois de uma semana de descanso, mas as notícias de tecnologia e inovação não descansam, né? A gente está todo dia aí vendo coisas novas. E hoje a gente resolveu falar de alguns temas, né, voltando para aquele mesmo assunto dessa grande transformação digital que a gente está vivenciando no mundo da internet, onde a conectividade está mudando a forma das pessoas trabalharem, se comunicarem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns elementos que estão sendo aí os responsáveis também por essa transformação, que são a realidade aumentada, inteligência artificial, a IoT, a internet das coisas. E acho que a gente vai começar então com esse último, né? Falar um pouquinho sobre a internet das coisas, o que é essa expressão, esse conceito. Vou aproveitar e pedir para o Daniel, então, começar explicando para a gente, Daniel, qual que é esse conceito, essa definição, como a gente pode entender melhor o que é a IoT. Legal, gente. Obrigado de novo pela companhia, Gladys e Alê. Mais um programa falando sobre internet das coisas. Então vamos lá. De novo, a gente tem falado bastante sobre isso nas últimas edições. A gente tem inovação tecnológica acontecendo e essas coisas vão se encaixando em determinadas caixas. Então vocês vão perceber que mesmo talvez não conhecendo o termo tão bem assim, vocês já viram essas coisas acontecendo na vida de vocês, essas coisas atuando. Então, o que é chamado de internet das coisas é você ter um dispositivo eletrônico, uma rede de dispositivos eletrônicos, cuja função é a coleção de informações. Então, eu estou retirando informações do meu ambiente com esses dispositivos e eu também tenho a capacidade de compartilhar e receber informações por eles. Então, eles auxiliam muito nessa troca de informações. Então, eles coletam dados. Então, naturalmente, a gente também vai falar bastante nos programas de analytics e etc. Eles estão recebendo uma grande quantidade de dados e esses dados vão para algum local onde eles são processados. Então, eu vou tratar essa informação, eu vou gerar um banco de dados com essa informação, e isso também pode ser enviado de volta para esses dispositivos. Então, isso vai servir para que tanto para quem está junto desse equipamento tomar alguma decisão, analisar algum dado, ou para alguém que tem acesso a essa base de dados tomar a melhor decisão em função disso. Então, isso acaba participando da nossa vida de várias formas, muitas delas que são úteis no trabalho, a gente ainda deve falar disso na sequência, muitas delas já fazem parte da nossa vida. Então, exemplificando aqui alguns elementos de IoT muito conhecidos que já fazem parte da nossa vida, eu começaria pelo relógio inteligente. Essa foi uma inovação aí dos últimos anos, evoluiu bastante com o tempo. Então, quem pegar a primeira geração do relógio inteligente e a última vai perceber que evoluiu bastante.
E eles têm feito muito pela nossa saúde, então eles fazem um monitoramento muito forte de frequência cardíaca, de sono, de uma série de coisas que podem, né, ajudar a nossa vida. Nesse caso, um elemento que está servindo exclusivamente para a nossa própria saúde, mas esse tipo de tecnologia, ele pode ser usado para a utilidade de uma empresa, por exemplo. Outro tema que é muito comum, no dia a dia, que eu tenho aqui na minha casa, é o sistema de iluminação inteligente. Então eu consigo controlar a iluminação da minha casa por meio de aplicativo, de assistente de voz e por aí vai. Também tem questões de controle de temperatura, esse é um pouco menos comum aqui no Brasil, que dá para fazer dentro de casa, na geladeira. Então, e entrando um pouquinho num tema que também, tanto para casa quanto para empresas, até o tema de câmera de segurança. Então, eu posso ter uma câmera que detecta movimento, né, e ele vai fazendo alertas e etc. Então, existem vários dispositivos hoje inteligentes que estão ajudando. A gente já consegue perceber muito forte isso na nossa vida e não é diferente para o mundo empresarial. Legal, Daniel. E exatamente, por exemplo, eu não trabalho com isso, então quando eu ouço falar nesse termo IoT, a primeira coisa que eu penso é exatamente isso: são esses objetos do cotidiano que a gente utiliza na nossa vida, na nossa rotina e que estão se comunicando, né, entre si e com os usuários, né, ou seja, nós que utilizamos. Agora, vamos tentar ir um pouco além, então, já que vocês, né, estamos aqui aproveitando os especialistas no assunto, e aí até eu tenho essa curiosidade, então, né, de expandir esse conhecimento. Vou perguntar para a Gladys, mas e quando a gente fala em empresa, então, aonde que a gente pode utilizar, quais são os benefícios da IoT nas empresas, seja em indústria, seja em varejo? Você tem alguns exemplos para dar para a gente? Sem dúvida, Lê. Eu acho que também uma coisa muito importante que a gente precisa destacar, que é o próprio advento do 5G, né? O 5G é essa tecnologia que amplia a internet. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do 5G, porque não sou engenheira de formação, engenheira de telecomunicações e tudo mais, mas eu sou uma grande curiosa e estudiosa desse tema. O 5G, ele vem justamente para potencializar esse tema da internet das coisas, né? Dentro do ambiente dos negócios, é claro, né? Hoje, se a gente for lá para os grandes países ou grandes cidades que são consideradas tecnológicas, você já vai ver a utilização de equipamentos, né, de devices, sendo utilizados, por exemplo, robôs em grandes hotéis, né, já servindo as pessoas, servindo no sentido de fazendo um check-in, um check-out, alguma coisa nesse sentido. E quando eu falo robô, é o robô mesmo, robô físico, né? Você vai ver isso acontecendo no Japão, na China, enfim, vários outros locais. Outra coisa interessante é que, obviamente, né, você tem toda a tecnologia abarcada, todo um ambiente, né, sendo construído. Obviamente, nós temos países mais evoluídos em temas de tecnologia, inovação, IoT e tudo mais, e países menos. E está tudo bem, gente. Isso é a vida, né? A gente tem que entender isso. O Brasil ainda caminha, né, a passos pequenos ainda, mas estamos evoluindo muito em termos de tecnologia e inovação. Inclusive, as próprias startups são mecanismos para abrir esse leque de oportunidades, né? Mas o IoT, por exemplo, hoje, quem não conhece aquelas caixinhas inteligentes que o Daniel comentou, né, que se conectam praticamente com tudo, com televisão, com relógio inteligente, com a casa, com a luz, com a cortina inteligente. Então, tudo isso está conectado. E dentro das organizações não é diferente, né? Hoje a gente tem também, dentro da indústria, dentro do varejo, equipamentos muito robustos em termos de tecnologia e inovação. A gente já tem, por exemplo, caixas automáticos, né, que as pessoas entram dentro do supermercado e conseguem fazer suas compras. Isso também é internet das coisas, né? Isso também se conecta com isso. E é legal porque você abre caminhos para novos negócios, novas oportunidades e, claro, novas funções, novas tendências, né? E isso é importante. De novo, né? Eu vou retomar aquele assunto que a gente falou assim, né? Que a tecnologia vai substituir muita coisa. Na verdade, isso é uma evolução, né?
a partir do momento que surgem novas tecnologias, tem que surgir novos trabalhos, novas pessoas, novas especializações. Recentemente eu estava conversando com o Daniel sobre o chat GTP e assim surgiu recentemente uma vaga de engenheiro prompt, né? Nunca se falou de engenheiro prompt, não era uma função, um job description, né? E você vai ver lá por que o cara tem que ser engenheiro prompt, por que ele tem que conhecer o prompt para usar o chat GTP, por exemplo. Então, surgem novas coisas, surgem novas tecnologias, por exemplo, engenheiros ou mecânicos que vão poder cuidar, eventualmente, dos robôs, que são robôs humanizados, vamos chamar assim, pessoas que tenham fábricas de peças, enfim, tudo isso vai se conectar e é um crescimento ascendente, de fato. As empresas, elas são as maiores beneficiadas, porque no final do dia, eu gosto de falar isso e vocês vão me ouvir falar sempre, elas geram novos negócios, novos modelos de negócio. Então, por exemplo, se antes era uma pessoa que atendia no balcão da recepção de um hotel, passa a ser um robô físico, quase que humanoide. Então, vai ter que ter uma função para essa pessoa, vai ter que ter uma nova profissão para essas pessoas, né? Então, isso também vai ter que ser organizado dentro da sociedade. E, óbvio, a gente tem uma série de aprendizados durante essa jornada que não é tão simples, né? Não é tão simples lidar com tudo isso, mas é uma jornada de aprendizado. É muito bom. Legal. Agora, aproveitando então, Gladys, porque por outro lado, e é um outro assunto que a gente queria comentar hoje, né? Por outro lado, caminhando junto com a internet das coisas, a gente tem também o conceito da realidade aumentada, que basicamente ela permite que os usuários interajam com objetos digitais, né, proporcionando experiências mais envolventes. A gente tem aí como exemplo o metaverso, por exemplo. E eu achei até, vou pegar minha colinha aqui, eu achei uma pesquisa bem recente, do final do ano passado, que fala, é uma pesquisa realizada pela TeamWear, dos Estados Unidos. Eles pesquisaram nas indústrias empresas que já estão utilizando a realidade aumentada para capacitar profissionais da linha de frente das indústrias, né? E nessa pesquisa foi concluído que 86% dos executivos entrevistados já utilizam e já afirmaram que a qualidade das práticas e capacitações melhoraram com a utilização da realidade aumentada. E olha só que legal, o estudo também revelou também que as companhias que já estão treinando com realidade aumentada têm 2,5 vezes mais chances de atingir metas de integração. Então, quer dizer, a realidade aumentada também já está presente em muitas empresas e tem feito resultados positivos, né? Então, agora vou pedir para o Daniel falar um pouquinho disso. Assim como a Gladys exemplificou, né, como é usada a internet das coisas nas empresas, seja a indústria, a pesquisa aqui foi da indústria, mas a gente tem o varejo que está utilizando bastante também. O que você diria, então, Daniel, sobre os benefícios da realidade aumentada nas empresas? Bacana. Então, assim como eu diria que a internet das coisas, ela sempre foi muito utilizada na indústria, por conta do tema da automação industrial. Então, um dos principais alicerces, se não o principal, da automação industrial era a existência de sensores de captura de informação. Então, essa foi uma mudança que, para o ambiente industrial, foi muito simples, porque eles foram pioneiros. Já a realidade aumentada é algo que envolve, às vezes, muito mais o sentimento e etc., que é algo que talvez não seja tão natural para uma série de negócios e vai exigir aí uma certa criatividade no uso, até um certo auxílio no uso. Porém, é extremamente útil para as fábricas. Então, por exemplo, acho que o mais básico, como você mesmo falou na sua pesquisa, é o treinamento. Então, eu saio daquele modelo de fazer um treinamento no PowerPoint, fazer um treinamento ali
com alguém mostrando algo na tela, até mesmo numa classe ensinando na lousa, para eu passar para um treinamento de realidade aumentada. Então eu tenho uma imersão de quem é treinado dentro do ambiente que eu vou treinar, que eu vou ter que operar, para que eu consiga aprender melhor do que um mero manual, ou um mero vídeo. Então é uma evolução gigantesca no treinamento de pessoas. Dentro da fábrica, acho que o tema que eu julgo mais relevante é o tema de manutenção. É um tema que eu gosto bastante, a gente sempre trabalhou bastante aí com áreas de manutenção como consultoria. Então, existe uma grande dificuldade, porque a manutenção é parte da vida de uma indústria. Tem a sua manutenção preventiva, além de quando alguma coisa efetivamente quebra, e a gente sabe o foco que as indústrias dão nisso. Então, a realidade aumentada, ela ajuda não só, né, ajudou o técnico a treinar ali, a saber o que está fazendo, mas ele consegue ser ajudado a enxergar com mais rapidez, resolver um problema. Então, imagina que eu tenho um grande especialista nessa máquina, esse cara não está do lado da minha indústria, né? Esse cara, ele vai ter mecanismos, ele vai ter forma de fazer algo à distância. Eu vou conseguir trazer o maior especialista que existe num determinado tema de uma forma muito rápida para operar numa manutenção. Então, eu consigo olhar isso em tempo real, numa imersão, usando modelos simulados, então ter uma réplica da minha fábrica. Então, o tema de manutenção tem muito, né, a evoluir utilizando realidade aumentada. Um outro interessante para a fábrica é controle de qualidade. Então, eu consigo, né, utilizar a realidade aumentada para ver em tempo real o que está acontecendo com peças, com produtos. Então, eu não preciso exatamente estar vendo o meu ativo fabril usando realidade aumentada. Eu posso ver o meu produto final ou um subproduto da minha fábrica. Então, eu consigo identificar de uma forma muito mais fácil, muito mais precisa, tudo que eu estou fazendo dentro do meu ambiente. Pensando aí em varejo, aí sim eu acho que tem vários temas que já que nasceram com mais força, com realidade aumentada e etc. Pensando na experiência do cliente. Então eu consigo pensar numa forma adequada de uma experiência de compra, simulações, utilizando realidade aumentada, eu consigo visualizar, né, esses produtos aí num ambiente 3D, fazer simulações de como que eu vou dispor o meu produto, eu consigo capturar as informações desse cliente dentro do ambiente para ver como ele reage. Então eu começo a entender muito forte como o meu ambiente deve estar dentro do varejo. Acho que o varejo tem uma missão muito dura nesse ano e nos próximos anos. A gente já está vendo aí uma série de notícias ruins sobre o setor, né? E também a parte de marketing. Então, diria assim, não só o varejo se beneficia dessas coisas, mas a gente sabe que o varejo depende muito disso. Então, né, eu Exatamente. utilizando a realidade aumentada e esses ambientes, eu começo a entender mais como é a interação do cliente com o meu produto. E aí, com base nesse tipo de informação que eu tenho, com base nesse comportamento simulado que eu tenho, eu começo a ajustar a minha estratégia de acordo. Então, vamos retornar um pouco para o mundo pré, né, existência desse tipo de ferramentas. Né? As maiores empresas do Brasil trabalham com sentar uma série de potenciais clientes numa mesa para discutir um produto. Então, se eu montasse um produto assim, como que você reagiria? Como que você atuaria? E eles convidavam um monte de gente para esse tipo de sala para tentar chegar em uma conclusão sobre o produto. Imagina colocar essas pessoas dentro do meu novo produto para ver como elas reagem realmente em torno disso. Então, existe muita evolução, né, usando esse tipo de tecnologia. Joia. Gladys, quer complementar? Não, eu diria que a realidade aumentada ela é uma tecnologia muito interessante, né? Obviamente, não é de hoje que a gente conhece esse mecanismo, mas ela veio se aprimorando, veio se estruturando. Hoje, por exemplo, há uma indústria muito relevante, que é a indústria de real estate, que inclusive nós atuamos aqui fortemente. A indústria de real estate ela é muito beneficiada com a questão da realidade aumentada, porque na experiência e na jornada do cliente, por exemplo, se uma construtora, uma incorporadora,
quer apresentar novos mecanismos para os seus clientes, por exemplo, a experiência de comprar um apartamento totalmente já moldado na vontade e nos elementos, nos móveis e tudo que equipamentos, etc., que aquele cliente quiser, a realidade aumentada ela te possibilita, obviamente, dentro da tecnologia que você tiver, que essa experiência seja real para aquele cliente. Então, exemplo, vou comprar um apartamento. Normalmente a construtora faz o quê, né? Faz ali um stand, né, com um apartamento modelo, mas aquilo ali não é a realidade daquele cliente inicialmente, né? Os móveis, as cores, aquilo é um apartamento modelo. Mas se ele quiser efetivamente criar algo personalizado, né? E é isso que a realidade também aumentada possibilita, isso pode acontecer. Então, veja que interessante, né? Na indústria pesada, na, 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 nos modelos de negócio que precisam efetivamente ter a realidade aumentada como um benefício, como um aliado, né, para construção, né, ou para desenvolvimento, proteção, gestão de riscos, etc. E tal, isso é extremamente relevante. E já na jornada do cliente, ou seja, na experiência do cliente, isso é um plus, né? Isso é uma forma de você encantar o cliente. Então, eu acho que, poxa, a tecnologia, tudo que abarca a tecnologia, ela tem sido um prepulsor, tem sido um impulsionador de novas experiências e, óbvio, claro, né, e para que a gente também consiga fazer a gestão de riscos, né, correta de vários elementos, dos quais, inclusive, o Daniel comentou aqui. Por exemplo, numa fábrica, onde você possibilita ver todo o equipamento, todas as estruturas, eventualmente ali de uma forma mais ampliada, mais detalhada, e você conseguir, de repente, fazer uma boa gestão disso, né? Então, isso é muito incrível. Ou seja, só com as explanações breves de vocês, aí a gente já percebe que essa união aí com a realidade é uma abordagem única aí nessa nossa transformação digital, né? E dá para perceber aqui, eu percebo com os exemplos que vocês estão dando, que ela já está e vai causar um impacto aqui na sociedade em geral, né? E aí eu vou até improvisar um pouquinho aqui, porque vocês estavam falando e eu estava aqui refletindo que a nossa live já está caminhando para o final e eu não consegui entrar na tela na tela do computador para entrar na live. Estou aqui improvisado no celular ainda, né? E aí eu fiquei refletindo aqui, né? Eu falei, a gente está falando muito, né, de benefícios, de tudo que a transformação digital está trazendo aí, principalmente para as empresas, né? Para os clientes, para a sociedade. Mas agora eu queria abusar um pouquinho de vocês, até porque essa reflexão me trouxe também a curiosidade de abordar um pouquinho um outro lado, né? Essas especulações todas que com certeza vocês profissionais da área, todos os profissionais da tática são extremamente cuidadosos com qualquer abordagem, né, profissional que pode impactar as empresas, nossos clientes, e com certeza vocês também já devem estar pesquisando, refletindo e até ter as suas opiniões pessoais sobre isso, né? Então, vou até pedir para vocês finalizarem e a gente comentar um pouquinho sobre, a IoT, realidade aumentada, está prometendo, já está trazendo muitos benefícios, muitas facilidades. Mas aí, conectando isso agora com hoje a minha dificuldade aqui de entrar na live no notebook, eu fico me perguntando, já existem preocupações de algum tipo de risco que essa rotina com essas tecnologias pode causar? Existem alguma pesquisa ou já debate sobre possíveis riscos mesmo de alguma coisa contrária, né? Vamos dizer assim, problemas que podem vir a ter, gargalos nos processos. Já se tem discutido sobre isso? Tem algum exemplo? Eu diria para você que tudo que existe na sociedade tem risco se mal utilizado. Então, acho que o ponto mais crítico que eu diria, especialmente sobre realidade aumentada, você não deve usar, isso vale para o metaverso,
que de certa forma aí são tecnologias que vêm do mesmo princípio, você não deve trocar sua vida no mundo real pela vida no metaverso, a vida na realidade aumentada. Enfim, isso vai vir com uma série de problemas, inclusive de saúde. Do ponto de vista de cibersegurança, a gente nunca teve tão avançado no que diz respeito a conviver com a tecnologia. Então, quando as tecnologias surgem, quando as inovações surgem, também evoluiu muito no tempo, né, a forma de cobrir tudo isso. Então, eu diria que a gente está num bom local em relação ao que diz respeito a riscos, mas acho que faz sentido eu terminar aqui minha participação hoje citando o outro lado das coisas. Então, o que isso traz de positivo para a sociedade. Então, tudo que está acontecendo é lógico. Você tem uma série de coisas aqui que vão ajudar as empresas a andar, etc. Isso vai, consequentemente, de certa forma, aumentar a produção, a produtividade de forma geral. Isso vai ajudar o mundo como um todo, porque no fim do dia eu aumento minha produção, eu consigo suprir melhor, né, a sociedade. Mas falando de exemplos práticos aí dessas tecnologias, então, o quanto eu posso evoluir em saúde com o uso correto dessas tecnologias. Então, eu começo a monitorar, e eu faço isso com a minha saúde. Eu monitoro vários elementos da minha saúde por dispositivos de IoT hoje em dia, mas eu posso fazer isso com qualquer pessoa, qualquer paciente, em qualquer lugar. Então, se eu estou num local onde eu não tenho acesso fácil para a saúde, né, eu consigo ajudar muito a uma série de pacientes por conta disso. Então, eu não sou médico, mas eu sei que existem uma série de tratamentos que exigem monitoramento consistente 24 horas por dia. Então, a evolução dessa tecnologia vai ajudar a combater esse tipo de doença, esse tipo de problema de saúde, e no fim do dia isso está aumentando a expectativa de vida da população como um todo, além de utilizar isso para treinamentos mais fortes para cirurgiões, para outros profissionais qualquer de medicina. Então, ele vai conseguir prestar um trabalho melhor, ele vai conseguir ter uma efetividade maior nas intervenções que ele faz. Então, isso já traz um impacto na saúde diretamente na expectativa de vida da população, assim como a educação. Então, poxa vida, né, eu vou formar profissionais melhores utilizando esse tipo de coisa, então eu vou ter diversos ganhos aí em formas diferentes do uso do conhecimento. Então, isso vai ajudar também a população a evoluir como um todo. E um último que eu acho interessante, a gente fala menos aí, lógico que tem vários, estou citando aqui 3, até para ser mais curto, mas um tema que eu gosto muito de ver as novidades é como o mundo dos transportes está evoluindo. Então a gente sempre escuta falar sobre o carro autônomo e etc, os testes que estão sendo realizados. Então a gente sabe que os acidentes de trânsito são uma das grandes causas de mortes aí, principalmente falando de Brasil, que existem. Então a evolução desse tipo de tecnologia ela vai permitir com que a gente tenha um trânsito mais seguro e a gente tenha de novo uma redução do número de mortes. Então a tecnologia está aí para evoluir a sociedade. A gente chegou no ponto final, a gente nunca vai chegar no ponto final, mas a gente vai evoluir bastante e isso vai fazer o mundo passo a passo um pouquinho melhor. Perfeito. Muito mais benefícios do que preocupações, então, né, Daniel? Isso é muito bom e confortante saber. E, Gladys, você quer complementar, de repente colocar algum ponto aí de governança? Eu acho que é isso, né? Na verdade, o mundo está caminhando para diversas inovações constantemente, né? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, não é uma inovação tecnológica, mas é uma inovação para o transporte. O Daniel comentou sobre isso, e é interessante. O São Paulo, por exemplo, foi pioneiro em criar, por exemplo, nada a ver com a IoT, nada a ver com tecnologia, mas a faixa azul para o motoqueiro, por exemplo. E hoje, em janeiro, completou 1 ano dessa faixa azul, por exemplo, sem mortes de motoqueiros. Isso é uma inovação? É uma inovação. Né? Você pode fazer, e inovação não necessariamente precisa ser o uso da tecnologia, né? Mas é uma inovação. Mas eu corroboro com o que o
o Daniel comentou, que eu gosto sempre de enxergar o copo sempre meio cheio do que meio vazio, né? Claro que a gente sempre vai ter as nossas, vamos chamar assim, pessoas que vão usar a tecnologia para fazer coisas ruins, para fazer coisas más, mas eu acho que existem mais pessoas puxando para cima do que para baixo, ou seja, no uso da saúde, no uso do descobrimento de novas tecnologias, pessoas, por exemplo, deficientes que precisam fazer ou usar a tecnologia para no seu dia a dia. E isso, obviamente, está acessível inicialmente para uma parcela da população menor, mas isso a tendência é se expandir, né? Demora, mas isso chega até eles em algum momento, né? Nas organizações, a mesma coisa. Então, caminhando aqui para o final, para não estender muito o nosso horário hoje, eu creio que a gente puxar para cima, né? Ser sempre mais assertivo do que crítico no final do dia. Vai ter problemas, vai ter eventualmente questões que as pessoas vão querer só viver no mundo virtual, enfim. Isso já acontece eventualmente, mas a gente tem que olhar para os benefícios, olhar sempre com um olhar assertivo, um olhar em que as companhias precisam ter empresas como a nossa, por exemplo, contribuindo, sendo um advisory realmente para trazer novas e inovadoras, né, tecnologias que façam efetivamente uma produção mais eficiente, processos mais adequados, uma governança bem mais ajustada, né? A gente fala muito de compliance, governança, cibersegurança, e claro, né? A gente comenta que o dado hoje é o novo petróleo, justamente por conta disso, porque baseado em todas essas informações, o seu comportamento de compra, de venda e tudo mais, é que se geram aí as novas tecnologias disruptivas também. Então, de novo, eu quero olhar o copo sempre meio cheio, né? Sempre olhando para cima, olhando para quais são os benefícios, o que eu tenho que fazer para me adequar, o que eu tenho, como a empresa precisa se adequar a isso. Então, a gente vê aí inúmeras tecnologias, claro que nem tudo se aplica para todas as indústrias, mas sempre vai ter alguma coisa que eu possa olhar em benefício próprio para ampliar e melhorar a efetividade da minha atuação, do meu trabalho, da minha empresa e assim por diante. É Que isso. joia, Gladys, que joia. Mensagem bonita. Eu fiz essa provocação até propositalmente, porque eu deixei até para falar agora, mas acredito que vocês concordem. Quando a gente procura notícias sobre tecnologia e inovação, diferente de outras temáticas que a gente vê na mídia, mas geralmente as notícias sobre tecnologia e inovação são, na sua maioria, eu diria até quase 100% positivas, né? E com boas perspectivas sempre, né? Então, Sim. muito legal esse depoimento de vocês, obrigada. Obrigada por todas as explanações, explicações, mais uma vez. E a gente está de volta na próxima terça, né? Vocês querem finalizar, deixar algum resumo, mas acho que já está. A gente sempre diz, né? A gente está aqui sempre para contribuir, para ajudar as organizações. Eu acho que esse é um capítulo importante da tática, em que a gente traz aqui um resumo de coisas interessantes, um resumo de notícias e assim por diante. Por outro lado, sempre pensando como que a gente pode ajudar a empresa. Daniel está aqui, eu estou aqui, a Alessandra está aqui, nossos outros sócios estão aqui justamente para poder contribuir com as organizações. E não é à toa que a gente se estuda, se aprofunda, separa aqui uma agenda positiva para vocês, para justamente contribuir com essa jornada do conhecimento, que a gente acredita muito, né? Que é o lifelong learning, que é a vida de aprendizagem constante. Seja você executivo, CEO, analista, engenheiro, qualquer outra função que for, é sempre importante ter essas pautas aí para a gente poder ter repertório para discussão e estar sempre ligado aí no que é mais novo.
Obrigada, Ale. Muito bom. É isso aí, Ale. Obrigado de novo pela presença, a você, a Gladys. É mais uma chance aí da gente falar de tecnologia. Nós vivemos aqui num aprendizado constante, operando não só como um consultor nesses temas, como um implementador. Então, a gente tem um histórico grande aí de projetos e fazendo tudo isso acontecer. Então, a gente está pronto para ajudar as pessoas, as empresas da melhor forma possível. E aí, falando por mim da tecnologia em tecnologia, mas também conheço, trabalho junto de outras pessoas com outras especialidades na tática aí, muito importantes, e todo mundo com essa mentalidade de ajudar. Legal, gente. Muito obrigada, Gladys. Muito obrigada, Daniel. Mais uma vez, convidamos aos que estão assistindo, aos que assistirão depois, a deixarem nos comentários sugestões para próximos temas, né? E a gente está de volta, então, na próxima terça, com mais um Tática Trends Lab. É isso aí, Obrigada a gente. todos. Bom dia a todos, boa Tchau, semana. tchau.